Olá, galera. Aqui é o professor Bruno Oliveira e estamos aí dando continuidade ao nosso preparatório para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo no nosso pós-edital. O que contempla esse pós-edital? Então, conforme foi enviado um cronograma para vocês, nós respeitaremos o edital disposto para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, contemplando os cargos de técnico judiciário, área administrativa, analista judiciário, sendo área judiciária e área administrativa. O primeiro ponto do edital trata-se dos conceitos e das fontes do direito eleitoral. Nós dividiremos essa aula número 1 em dois blocos. No primeiro bloco, trabalharemos 10 questões e no segundo bloco, mais 10 questões. Lembrando que as questões que estão sendo trabalhadas são questões que contemplam esses temas e serão questões de múltipla escolha, justamente treinando vocês para a prova que estará disposta para vocês em relação à Fundação Carlos Chagas, ok? Qualquer dúvida, vocês podem enviar e-mail para mim, para brunof.oliveira@gmail.com ou para o e-mail do curso, ok? A nossa primeira questãozinha, ela diz o seguinte: assinale a alternativa que indica corretamente o princípio eleitoral em que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Que princípio é este que fala, que mistura vigência e eficácia? Claro que nós, estudando o princípio da anualidade eleitoral, a gente não consegue esquecer que está disposto no artigo de número 16 da Constituição Federal de 88. O que diz esse artigo 16? Ele diz o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da publicação, mas somente terá aplicabilidade, ou seja, eficácia, após um ano da data de vigência. Então, a vigência, ela coincide com a data de publicação, mas a eficácia, ela ocorrerá após um ano da data de vigência. Desta forma, o gabarito da questão de número 1 será a letra C, princípio da anualidade eleitoral. Então, aqui eu coloquei para vocês o comentário, o gabarito letra C, e qual artigo da Constituição Federal que embasa essa questão. Tá certo? Vamos agora à questão número 2. Veja só. Em relação à legislação eleitoral, vamos assinalar a alternativa correta. Letra A. O Código Eleitoral é a legislação central do regime jurídico eleitoral, sendo as demais legislações acessórias naquilo em que ele for omisso. Está falso por quê? Porque a legislação central do regime jurídico eleitoral não é o Código Eleitoral, e sim é a própria Constituição Federal. Então, desta forma, a Constituição Federal ela fica no topo, enquanto as outras legislações elas vão ser sempre oriundas desse código, dessa Constituição Federal. Tá? A Constituição Federal, ela emana, ela irradia as outras legislações. Letra B. A lei que alterar o processo eleitoral deve respeitar a regra da anualidade eleitoral. Obviamente que sim. Nós sabemos que a lei que altera o processo eleitoral, então isso é importante ficar claro, não é uma resolução, é uma lei que altera o processo eleitoral, está então de acordo ao artigo 16 da própria Constituição. Letra C. É inaplicável, dentro do sistema processual eleitoral, qualquer disposição do Código de Processo Civil em razão da sua incompatibilidade com o que dispõe o Código Eleitoral. Falso, porque nós sabemos que o Código de Processo Civil é uma fonte indireta do direito eleitoral e, obviamente, embasará as decisões, né? E será uma fonte em que a própria legislação eleitoral ela vai embasar todo o processo. O Código de Processo Civil ele orienta o processo eleitoral. Letra D. A cada eleição será publicada pelo TSE lei específica dispondo a respeito do pleito a ser realizado. Falso, porque a cada eleição nós temos a publicação de resoluções do TSE e não temos a publicação de lei específica a respeito do pleito a ser realizado. Por isso, a letra D ela está falsa. Letra E.
Além das disposições constitucionais, somente lei complementar pode dispor acerca de matéria eleitoral. Falso. A gente sabe que nós temos também leis ordinárias, não é? Então, eu tenho lei ordinária, por exemplo, a lei orgânica dos partidos políticos. Então, não é somente lei complementar que irá dispor acerca de matéria eleitoral. E nós precisamos lembrar que medida provisória não pode dispor sobre conteúdo de direito eleitoral. Desta forma, o gabarito da questão número 2 também será a letra B, segundo o que estipula o artigo 16 da Constituição Federal. Certo? Questão agora de número 3. Ao julgar o recurso extraordinário eleitoral número 633.703, em 23 de março de 2011, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei Complementar número 135 de 2010, Lei da Ficha Limpa, não deveria ser aplicada às eleições de 2010, por desrespeitar o artigo 16 da Constituição Federal de 88. Considerando o princípio da anualidade, veja só, o que diz esse princípio? Letra A. A emenda constitucional que altera o processo eleitoral possui aplicação imediata? Falso, porque as emendas constitucionais deverão respeitar, sim, o princípio da anualidade eleitoral. Letra B. A lei que altera o processo eleitoral, assim que publicada, ingressa imediatamente no ordenamento jurídico pátrio, muito bem, a data de publicação, inocorrendo vacatio legis. Perfeito. Aqui, desculpa, perfeito não, né? Quando fala inocorrendo vacatio legis, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? O que diz o artigo 16? Que a lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da publicação. Então, tem vacatio legis? Tem um período que tem que esperar para que ela entre em vigor? Não tem. Então, realmente, inocorre a vacatio legis. Por isso que a letra B ela é verdadeira. Letra C. A lei que altera o processo eleitoral entra em vigor um ano após a sua publicação. Falso. Entra em vigor na data da publicação. Por isso que a letra C está falsa. Letra D. A incidência da anualidade em relação à lei que altere o processo eleitoral dependerá de ponderação no caso concreto, por tratar-se de um princípio. Olha só, diz que a incidência do princípio da anualidade em relação a uma lei que altera o processo depende de ponderação no caso concreto? Não. O princípio do artigo 16 é bem claro. A lei que altera o processo eleitoral terá formatação e embasamento em relação a esse princípio. Por isso que a letra D ela está falsa. E, mais uma vez, gabarito questão número 3, letra B. Ok? Questão 4. Incluem-se dentre as fontes diretas do direito eleitoral. Lembrando o que são fontes diretas do direito eleitoral? São aquelas fontes que tratam de conteúdos de direito eleitoral específicos. Então, nós temos ali o teor do direito eleitoral em suas fontes. Então, a letra A. Os entendimentos doutrinários relativos ao direito eleitoral não são fontes diretas. Nós sabemos que são fontes diretas a Constituição Federal, Lei das Eleições, Lei dos Partidos Políticos, as resoluções do TSE, o que diz a própria letra B. Veja, as resoluções do TSE são, sim, fontes do direito eleitoral. Verdadeiro será o gabarito. Letra C. Leis estaduais não são fontes do direito eleitoral. Letra D. Leis municipais também não. E letra E. Os julgados que compõem a jurisprudência dos tribunais eleitorais não são fontes do direito eleitoral. Desta forma, mais uma vez, o gabarito da questão 4, letra B. As resoluções do TSE são consideradas como fontes diretas, apesar de ter aí uma certa divergência entre os doutrinadores. Questão 5. Assinale a opção correta no que diz respeito aos princípios do direito eleitoral. Letra A. O termo poliarquia é usado tanto para designar uma democracia representativa, moderna, como para distinguir esse tipo de regime daqueles não democráticos. Bem, quando nós falamos na democracia, na nomenclatura da democracia no seu âmbito moderno, sim, nós vamos tratar da nomenclatura poliarquia. A poliarquia, então, designa uma democracia moderna, uma democracia representativa moderna, que vai diferenciar dos regimes autoritários, dos regimes não democráticos. A letra A, ela é verdadeira. B. A democracia direta é caracterizada
pelo voto de igual valor de todos os eleitores e pela provisoriedade da ocupação de mandatos de representação. Não, aqui nós estamos falando da chamada democracia indireta. Letra C. O sufrágio universal e o voto direto e secreto são as formas de exercício da soberania popular estabelecidas no texto constitucional, mas podem ser abolidos a qualquer tempo por deliberação dos senadores. Muito cuidado, não podem ser abolidos a qualquer tempo. Por quê? Nós estamos falando de voto direto e secreto, que é considerado como cláusula pétrea, segundo o artigo de número 62 da Constituição Federal. Ok? Letra D. Considera-se indireto o voto que é dado a uma sigla partidária, possibilidade existente em sistemas eleitorais que contemplam a existência de uma lista pré-ordenada de candidatos. Não, o voto no sistema proporcional ele pode ser dado nominalmente, né, ao candidato ou o voto à sigla. Como que se chama esse voto? Voto de legenda e não voto indireto. Letra E. Por força do princípio da anualidade eleitoral, todas as regras eleitorais demandam aprovação com anterioridade de pelo menos um ano para que possam vigorar nas eleições seguintes. Falso, na verdade, é quando a lei altera o processo eleitoral, segundo o artigo de número 16. Desta feita, a questão número 5, gabarito, é a própria letra A. Questão 6. Sobre a legislação eleitoral, vamos assinalar a opção correta. A. A lei ou resolução do TSE que alterar ou regulamentar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de vigência. Espera aí, o artigo 16 fala de lei ou resolução? Não. O artigo 16 ele fala da lei que altera o processo eleitoral. Então, a letra A está falsa. Veja B. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra no exercício seguinte à sua publicação. Cuidado, não é essa a diretriz dada pelo artigo 16. Vamos para a letra C. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Muito bem, isso é o que dispõe o próprio artigo 16 da Constituição. A letra D, mais uma vez, fala de lei ou resolução do TSE, e não é isso que está disposto no artigo 16. Questão 6, gabarito, letra C. Questão 7. A respeito do sistema eleitoral brasileiro, assinalemos a opção correta. Letra A. O princípio da moralidade eleitoral exige dos candidatos a prestação de contas uniforme, sem previsão de prestação simplificada. Nós vamos observar que a Lei 13.165 de 2015 prevê a prestação de contas simplificada, obedecendo a alguns requisitos. Então, a letra A está falsa. B. O voto e o alistamento eleitoral são obrigatórios a todo cidadão brasileiro alfabetizado, em pleno gozo de saúde física e mental, que se encontra em seu domicílio eleitoral. A todo cidadão brasileiro alfabetizado? Olha só, se eu tenho um adolescente de 14 anos, ele é alfabetizado, o voto é obrigatório para ele? Não, porque o voto somente será obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70, não é? Por isso que a letra B ela está falsa. Letra C. As eleições presidenciais fundamentam-se no princípio da isonomia da concorrência, não diferenciando o peso dos votos dos eleitores brasileiros. Muito bem, não há diferença do X ou do Y votar. O voto é igual para todos, né? O nosso sufrágio é universal e o voto tem como característica ser igual para todos. Por isso que a letra C está verdadeira. D. Adotam-se no Brasil o caráter sigiloso secreto do voto, maravilha, o pluripartidarismo e o sufrágio restrito e diferenciado. Acabei de dizer, o sufrágio no Brasil, ele caracteriza-se por ser universal.
Letra E. O partido político detém autonomia para definir em que município será instalada sua sede, sua estrutura interna, sua organização, seu funcionamento e demais cláusulas. Perceba que essa questão misturou muitos conteúdos. Alguns nós não vimos, nós vamos trabalhar ainda durante as nossas aulas. Mas a letra E diz que o partido político ele tem autonomia para definir em que município será instalada sua sede. Falso, porque não tem essa autonomia. Nós precisamos entender que o partido político ele tem que instalar sua sede na capital federal. Por isso que a questão 7, gabarito é a letra C, conforme nós marcamos. Questão número 8. O direito eleitoral, precisamente, dedica-se ao estudo das normas e procedimentos que organizam e disciplinam o exercício do poder de sufrágio popular, de modo a que se estabeleça a precisa equação entre a vontade do povo e a atividade governamental. Para melhor ordenação lógica das fontes, há que se partir da Constituição Federal de 88, que é a fonte suprema de onde promana a ordem jurídica estatal. Até foi a primeira questão que nós trabalhamos, não é? Com relação a este tema, assinale a opção correta. A. Incorporou-se no texto da Constituição a capacidade eleitoral ativa e passiva dos analfabetos. Falso. Os analfabetos possuem somente a capacidade ativa, que é o direito de votar. O direito de ser votado, não, porque eles não podem ser candidatos uma vez analfabetos. B. A exemplo de alguns países europeus e americanos, a Constituição Federal admite, em determinadas circunstâncias, o registro de candidatos estrangeiros. Falso. Os estrangeiros, os analfabetos, são inelegíveis. C. Conforme a Constituição Federal, a soberania popular é exercida pelo sufrágio e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Verdadeiro. É a previsão do artigo de número 14 da Constituição Federal de 8. Bom, letra D. Não estando prevista na Constituição Federal a eleição dos deputados por meio do sistema proporcional, a eventual mudança do sistema pode ser realizada mediante apresentação de projeto de lei. Falso, a gente sabe que o sistema proporcional contempla vereadores e deputados. Aqui está falando que não está prevista a eleição de deputados pelo sistema proporcional. Absurda. Letra E. A Constituição Federal autoriza, em determinadas circunstâncias, a eleição de cidadãos sem filiação partidária. Não, porque no ordenamento jurídico brasileiro não é permitida a candidatura avulsa, somente mediante filiação partidária. Letra E está falsa e o gabarito, letra C, segundo a previsão do artigo 14 da Constituição. Questão 9. Analisemos as afirmativas seguintes. Primeira, independente e próprio. Com autonomia científica e didática, o direito eleitoral está encarregado de regulamentar os direitos políticos dos cidadãos e o processo eleitoral, cujo conjunto de normas destina-se a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, especialmente os que envolvam votar e ser votado. Sim, essas são características, conceitos do direito eleitoral importantes, principalmente no que tange sua autonomia científica e didática, não é? Perante as outras modalidades de direito. 2. A lei eleitoral é exclusivamente federal por força do artigo 22 da Constituição. O que diz o artigo 22? Que é competência privativa da União legislar acerca de direito eleitoral. No entanto, os estados e municípios disporem de regras de cunho eleitoral supletivamente. Podem ser delegadas segundo competência privativa aos estados? Pode, mas aos municípios? Não. Então, o município não pode dispor de regras de cunho eleitoral. 3. As medidas provisórias podem conter disposições com conteúdo eleitoral. Falso. A gente sabe que medida provisória não pode regular matéria de direito eleitoral. 4. Vigora no direito eleitoral o princípio da anterioridade, ou seja, embora em vigor na data da publicação, vigência, a lei somente será aplicada se a eleição acontecer após 1 ano da data de sua vigência. Muito bem, essa é a previsão do artigo de número 16 da Constituição Federal. Desta forma, o que é verdadeira as afirmativas? As afirmativas primeira e as afirmativas quarta, 1 e 4 estão corretas, gabarito letra D, ok? Questão número 10, última questão desse primeiro bloco.
Assinale a opção correta acerca dos princípios constitucionais relativos aos direitos políticos. Letra A. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos. Muito bem. Os maiores de 65 anos, não. Facultativo para os maiores de 70 anos. Por isso que a letra A está falsa. B. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os estrangeiros. Não, estrangeiros são inelegíveis. C. O pleno exercício dos direitos políticos e o domicílio eleitoral na circunscrição, pelo prazo mínimo de 1 ano antes do registro da candidatura, são condições de elegibilidade. Pleno exercício dos direitos, domicílio eleitoral na circunscrição por pelo menos 1 ano antes do registro da candidatura? Não, antes das eleições. Por isso que a letra C está falsa. Período mínimo de 1 ano antes das eleições. D. O militar alistável ele é elegível e, contando menos de 10 anos de serviço, deverá ser agregado pela autoridade superior. Se eleito, passa automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Cuidado! O militar alistável é elegível e, se ele contar mais de 10 anos, é que deve seguir essas regras, agregado pela autoridade superior e, se for eleito, passa automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Agora, se ele possuir menos, que é o caso da questão, ele somente deverá ser afastado das atividades. Letra E. A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Sim, é a previsão específica do artigo de número 14 da Constituição Federal, gabarito questão 10, letra E. Tá? Só faço uma correçãozinha aqui, ó. Comentário, então, gabarito, letra E, segundo previsão do artigo 14. Tá certo? Primeiramente, um grande abraço para vocês, mantenham-se firmes nos estudos. A gente volta com o bloco 2, com a resolução de mais 10 questões sobre esse primeiro tópico do edital TRE São Paulo, conceitos e fontes. Não